Buenas noches a todos. Tenemos el Boa noite, placer. galera. Nós temos o prazer de ter conosco a Deb, a presidenta da nossa companhia. Ela vai falar esta noite sobre os benefícios oferecidos por nossos hospitais. E, e esses são alguns dos temas que a maioria das pessoas querem saber mais sobre os benefícios oferecidos por nossos hospitais e como são os melhores do mercado do trabalho. And she's going to talk to us about the benefits that hospitals offer to the nurses, which are the same that they offer to their international nurses coming to the United States. So, Debbie, take it away. Thank you very much. Don't forget to give me breaks every few sentences so I can translate for you. Thank you. And I am a nurse, and part of my career was spent, as David said, in human resources, which is the group that takes a look at offering benefits. All of the hospitals in the United States offer benefits, but you want to be very selective about which hospital you work for. The hospitals that we work with offer superior benefits over any other hospitals. So I'm going to show you those benefits tonight, but they really are top level benefits. Buenas noches a todos. Boa noite, galera. Então, Debbie é nossa enfermeira que tem muitos anos de experiência em recursos humanos. Então, ela tem certificações também. Ela é a vice-presidenta dos recursos humanos. Ela falou sobre alguns benefícios que vocês vão ter aqui nos Estados Unidos. É que quando o hospital vai oferecer trabalho para enfermeiro, o hospital dos Estados Unidos vai oferecer o nível mais alto em benefícios. Então, David falou. David, do you bring the slide forward or do I? No, I will do it for you. Thank you, David. Here's some of the common benefits, but remember, the hospitals that we work with offer top-level benefits. And the reason is because they want you to feel good about working at their hospital. They want to kind of take care of you. They want to offer the best to you and the best to your family. Tengan en cuenta que nosotros, David falou que ustedes como os empleados, hospitais vão oferecer para os enfermeiros os melhores benefícios, e aqui ela está mostrando nesta slide os benefícios comuns que os hospitais oferecem aos enfermeiros. Então, não somente os benefícios que vai receber o enfermeiro vai ser os melhores, senão os mais altos. They're going to give you a packet, or they're going to give you access to their website that lists all the benefits, and you can sign up for them. Not just you, but your spouse can sign up for the benefits, and any of your dependent children can also sign up for the benefits. Cuando empiezas a trabajar con un hospital, Quando você começa a trabalhar no hospital, você vai solicitar os benefícios para você, mas então também sua mulher, sua esposa ou filhos vai ser beneficiado. The next slide is when you start at the hospital, you usually have about 30 days to complete your forms and let them know the benefits that you want.
So you want to make certain that when you start at the hospital, you fill out any forms that you need, you go to human resources, and you make sure you sign up for all of these terrific benefits. And then go to the next slide, David. Ok. Cuando Então, comienzas en el hospital, normalmente quando durante você começa a trabalhar no hospital, no primeiro mês, você vai ter toda a informação e sobre os benefícios que você vai receber. Então, você vai selecionar os benefícios que você quiser. Então, os benefícios que você vai obter no primeiro mês está nesse slide que está mostrando agora. Let's take a look at these benefits. A very excellent benefit is medical insurance. Now, you join, your spouse can join, your children can join. If you've started working and then you have a baby, then your baby can join. So the medical benefits are superior. And they will allow you under medical benefits to look and pick whatever doctor you want. When you go to the doctor, if you need prescription drugs, usually the drugs are discounted, so you could get them filled at the pharmacy. Oftentimes there's dental and there's vision. And like I said, for you, your spouse, and your dependents. Obviamente, uno de los Unos dos beneficios que você vai ter mais importante vai ser o seguro médico, os benefícios que vai incluir são dental, visão e seguro médico, e eles vão oferecer esse pacote, e então eles vão está incluído alguns dos serviços. Quando você muy fácil a los doctores tem aqui tem uma prescrição, e você pode obter desse seguro que você vai ser oferecido. Beneficios normalmente incluyen también descuentos o Então, como benefício também adicional, você vai obter descontos em medicamentos, em prescrições. Recibir con alguna frecuencia, sea por alguna enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Obviamente esos beneficios incluyen también servicios Então, doença aguda também está incluído nesse pacote de benefícios que o hospital oferece. beneficios que incluyen la parte de visión también para que ustedes estén como agora está falando, Davi, que parte de os benefícios que estão oferecidos, visão e dental. Next slide, please, David. Okay, let's take a look at the benefit called paid time off, or sometimes called PTO. Okay, vamos a Agora vamos falar sobre o benefício que vai ter oferecido por hospitais, que é tempo de folga pagado, que vai incluir, em inglês, PTO. Então, mas esse benefício é pago de folgas de descanso. Let's take a look at the vacation and holiday and the short-term illness. The hospital typically will give you a bank of hours, and then you can decide how you want to use those hours. You could use them to go on vacation. You could use them if you had a short-term illness. You can use your paid time off for holidays if you want to extend your holidays. But the paid time off really nicely covers vacation, holiday, and then if you have an illness and you need to be off for a few days and you don't want to lose money, you could use some of your PTO or paid time off bank to cover for your short-term illness. estos bancos son Então,
Vamos falar sobre os benefícios. Primeiro, vai falar sobre o benefício da feiras. Você vai ter uns dias de feiras. E então, o outro benefício é chamado doença do curto prazo. E esses dias que você vai ter como pago de folga de descanso, você pode utilizar para cobrir umas feiras, você pode cobrir doenças de curto prazo, você pode cobrir períodos onde está a maternidade, ou se você vai tomar par de dias para uma situação, infelizmente, de função, você pode ter, você vai ter esses dias como parte dos benefícios. They allow you time off for the mother and time off for the father. So if you and your partner work at the hospital, the mother can take time off and then she can come back to work, and then the father can take time off. So you can really stretch out that period of time that you're home with your newborn baby. Então, Outro, falando o outro dos benefícios que eu falei, que elas falaram que quando você vai ter esses dias de pago e não vai laborar, você pode ter quando um caso da maternidade, e esses dias podem ser oferecidos para a mãe, para o pai. Então, esses dias que não vai trabalhar no hospital, você vai ser pagado, porque são uns dos benefícios que o hospital oferece. Como eu falei, que esses dias que são de pago de folga. For bereavement or grief, but the hospitals that we work with do. So if you did have a family member die, you would get paid time off to go to the funeral and attend to the arrangements for the family member that passed away. Também ela falou como os benefícios quando você tem uma situação de luto, infelizmente, você vai ter dias para ter essa situação, como resolver. Então, você põe atenção sobre os 4 benefícios, onde você pode utilizar esses dias de pago de folga que você vai ter como benefícios. Let's take a look a little bit deeper at the paid time off. There are typically, the hospitals that we work with, 8 holidays. And, Thanksgiving, Independent Days, there's 8 holidays. If you are off on Thanksgiving, for example, you get paid for it. If you work on Thanksgiving, typically you'll get paid time and a half, and then you'll still get another day off to cover for that Thanksgiving day. So there's usually 8 holidays. So any of the holidays that you work, you're going to get paid time and a half. You might get paid double time. And then you still get a day off that you can take and have a small vacation for. So I'll let you talk about the holidays, David. Agora, nós vamos falar um pouco mais profundo sobre os dias de pago de folga. Então, com os hospitais que nós trabalhamos, nós estamos conveniados, você vai ter de feiras até 8 dias. Esses 8 dias são dias especiais nos Estados Unidos, porque, por exemplo, o dia de graças, se você trabalha nesse dia, você vai receber pago extra por esse dia que você está trabalhando mais. E adicional a isto, você vai receber um dia mais de folga. Então, eles vão pagar esse dia como tempo extra, e você vai conservar, você vai ter um dia mais de pago de folga. Your first year there, you get 20 to 30 days
to decide how you want to use those days. So if you wanted to, if you were off on Saturday and Sunday, and you wanted to maybe add Monday and Tuesday and take a 4-day weekend, you would just write your manager and get approval to take 2 of your personal days, and then you can have a 4-day weekend. But that bank of 20 to 30 days is for you to decide how you'd like to use it. En la outra parte, É a outra parte de o banco de dias que você vai ter, que são dias pessoais, que são para feiras ou dias de doença, você vai ter entre 20 e 30 dias. Você vai ter 20 a 30 dias por ano. Então, são mais ou menos 4 semanas. Então, elas não estão contando sábado e domingo, somente dias de segunda a sexta. Días completamente compensados. Si tú los tomas, simplemente los sacas de tu banco y el hospital Então, paga. se você vai tomar uma quantidade de dias, você vai falar com seu chefe ou supervisor e você vai ser autorizado para utilizar esses dias como você quiser, uma forma pessoal. Se você quer viajar, você quer estar de férias, ou se você tem uma doença do curto prazo e você precisa de parar de trabalhar, então você pode disponer desses dias que o hospital oferece por ano, que são 20 até 30 dias. And continuing education. Now, a nice thing is once you get into the area of nursing that you really like, for me, that was NICU. When you get into the area that you really like, you might want to advance yourself. You might want to get an additional certification. If you work in oncology, you may want to become chemo certified. The hospital pays for the certifications. I'll let you take it, David, and then I'll pick up. Los hospitales, como siempre les comentamos, están com os que estamos trabalhando, eles estão muito interessados que vocês continuem com a educação continuada, então eles vão oferecer educação online, vão oferecer essas contínuas certificações, vão oferecer também alguns cursos, como por exemplo, que estamos falando aqui, os cursos que são chamados ACLS, BLS, PALS, TENS. Esses são cursos avançados que o hospital vai estar oferecendo. Então, como parte dos benefícios que você vai receber, a educação continuada. E esses são os exemplos. So if you do want to advance your degree, the universities are very good about offering online education, and there is tuition reimbursement. For many of the basic life support like CPR and ACLS, a lot of the times the hospitals will put that into your schedule. Or if you have to come to the hospital on your day off to take one of the exams, you're paid time and a half to come in and take any of those competency classes. Los hospitales, obviamente, Hospitais que nós trabalhamos, eles estão conveniados com algumas universidades, onde eles podem oferecer estes cursos que falou Dave. Então, se vocês quiserem continuar um mestrado ou uma certificação avançada, o hospital vai ter um convênio com as universidades e eles podem oferecer. E essas opções que vocês têm aqui, educação online, e o que eu falei,
sobre as competências basadas em sobre apoio básico de vida, que é VSLS, para que vocês continuem crescendo na sua área. About 2 months ago, one of our speakers was from the American Association of Hispanic Nurses. And the American Association of Hispanic Nurses was giving several $1 million to one of the universities for Hispanic nurses to use to advance themselves maybe to a master's degree. Debbie le recuerda que Debbie lembra para vocês que há umas semanas passadas nós tivemos uma enfermeira que estava pertencendo à Associação das Enfermeiras Americanas, que ela falou nessa webinar que ela tem uma quantidade de dinheiro para ajudar para aqueles enfermeiros quiser continuar com uma educação continuada e para continuar avançando, e se elas quiserem estudar um mestrado, e essa associação também, vocês lembram, que vai ajudar para que vocês continuem. Tuition reimbursement. So if you do decide that you want to go on and get your master's degree, or you want to get your doctorate degree, the hospitals that we work with have a very generous tuition reimbursement. So you can sign up and you can have the hospital pay around $5,000 a year for you to advance yourself and go on to the next level in your degree. Então, o que Deb falou que um dos benefícios que os hospitais oferecem também é o reembolso da matrícula. E eles estão oferecendo por ano uma quantidade mais ou menos $5.000 para que vocês utilizem essa quantidade de dinheiro se vocês quiserem continuar com uma certificação ou se você quiser estudar um mestrado, você pode estudar com a ajuda do hospital, porque o hospital vai cobrir uma quantidade de $5.000 e esse é outro benefício que a maioria dos hospitais oferecem para os enfermeiros internacionais. Que quiere hacer su licenciatura en los Estados Unidos, si te quieres licenciar acá, puedes usar estos montos para, obviamente. O que Debbie está falando agora é que se você não é um enfermeiro bacharelado e um enfermeiro técnico, isso aplica para os países que não são brasileiros, os enfermeiros que não são brasileiros. Em outros países é a enfermeira técnica. Então, esse dinheiro pode ser para obter o bacharel, para que você seja uma enfermeira bacharelada. Helping you start to put away some money so that when you retire, you've got the money. So you'll see that the hospitals here, number one, I want to point out in the middle of that slide is there's no mandatory retirement age in the United States for nurses to work in hospitals. Okay. Uno de los puntos falou sobre outros dos benefícios importantes e que a maioria das pessoas quer saber que passa com o benefício de aposentadoria. Então, deve agora estar lembrando para vocês que nos Estados Unidos, para aposentadoria, não há uma idade limite para que uma idade específica para que você deixe de trabalhar. Então, nos Estados Unidos, você vai decidir quando você quer parar de trabalhar. Avenues to build up your retirement plan. And the first one is the 403B retirement savings account. And when the hospital offers that, and I would encourage you to please do this, it's just such a good benefit. You can take a portion of your salary and put it away and have it growing in interest and ready for you when you retire. The hospital will match a portion of that. So you can contribute up to $20,500, any amount you want. You can contribute that. It's going to grow in interest.
And a portion of that, the hospital is going to give you money to add to that account. Okay. Hay dos avenidas para Há duas formas, dos caminhos crear tus pensiones. para você criar sua aposentadoria, seu plano de aposentadoria. E há programa que é chamado 403 10B. Então, os dois programas são de aposentadoria. Então, ela falou sobre como o governo permite fazer contribuições para esse plano de aposentadoria. E então ela falou que a quantidade que você vai assignar para esse plano, essa quantidade, o hospital vai contribuir com uma quantidade que vai ser similar à que você contribuiu para seu plano de aposentadoria. Então, vai uma... Contribuyes el 3% de tu salario. Então, Davi está falando sobre a recomendação que ele fez, El que hospital, se você faz o 3% de contribuição sobre seu salário, o hospital vai aportar. el 3%, sino que tengas el doble, el 6%. Então, o hospital vai aportar a mesma quantidade para que você não tenha somente os 3% de seu salário, senão você vai ter 6% de seu salário, porque o hospital vai contribuir uma quantidade, mesma quantidade que você aportou. Então, para quando você tenha seu, ou você quiser fazer ou desenhar seu plano de aposentadoria, Hospital-based retirement plan, or the 403B. Here in the United States, we have Social Security benefits. And out of every one of your paychecks, a small portion of your paycheck is given to the Social Security office. And then when you hit 67 years old, you can start to withdraw that money. I'll let you take it over, David. En los Estados Unidos, nos Estados Unidos, para todas las personas trabajando, para todas as pessoas que trabalham têm obrigações para contribuir para o sistema de aposentadoria. E então, ele está falando agora sobre a Seguridade Social. Então, você tem que fazer uma contribuição para o seguro social. Então, eles vão deduzir uma porção de seu salário. Então, você vai fazer também contribuições para a Seguridade Social, e é como parte do seu plano de aposentadoria. Então, você lembra que nos Estados Unidos o salário é pagado cada 2 semanas, não é cada 15 dias, é cada 2 semanas. Então, se você vai fazer uma contribuição para seu plano de aposentadoria, o hospital vai ter contribuição similar ou mais para que você tenha uma quantidade para quando você decida parar de trabalhar. Então, você também, quando você pode decidir, depois das 67 anos, você pode ter esse dinheiro disponível, esse dinheiro que você estiver contribuindo toda a sua vida laboral. Então, você vai poder retirar esse dinheiro. Nobody gets less than that amount. Nobody gets more than a certain amount, depending on how much you contribute. And the other part of the Social Security is that you must have contributed at least 10 years in order to obtain the benefits. Então, para que você
está falando sobre a outra parte do plano de aposentadoria que você vai fazer contribuição. E para falar sobre os planos de aposentadoria, você Contribuiste tem que fazer contribuições 10 anos, pelo menos, e você vai ter um limite mínimo e um limite máximo de contribuições. Então, quando você contribuir por 10 anos, você vai ter esse benefício de aposentadoria. tienes que haber hecho por lo menos 10 años de contribución. Tienes que haber contribuido en los Estados Unidos se refiere como haber contribuido 40 trimestres, haber contribuido 10 años, ¿ok? Es las contribuciones para poderlos solicitar. No significa que a los 10 años empiezas a pedirlos, sino que tienes que haber por lo Ela menos... está falando agora aqui, essas contribuições que você vai ser requerido para os planos de aposentadoria, que depois de 10 anos, e não significa que você pode retirar esse dinheiro acumulado. Então, o que Davi está falando? Que você, pelo menos, tem que contribuir 10 anos para que você possa receber esse benefício quando você decidir quando vai parar de trabalhar. To contribute to the 403B. But my advice is please make sure you contribute because it's wonderful, it builds, and then when you want to retire, you've got money to live on, which is wonderful. El programa obviamente... O programa 403B que o hospital oferece é completamente voluntário e você vai, depende se você quer contribuir, então eles recomendam que você faça suas contribuições que vai ser mais ou menos equivalente à quantidade que o hospital vai aportar. Então, eles recomendam encarecidamente que você faça essas contribuições para quando você decida parar de trabalhar, você obtenha um maior benefício dessas contribuições. Oh, I'm sorry, David. You're a little bit ahead. So go ahead. So the important thing that you realize is that in addition to your paycheck, which is a good paycheck, you've got these terrific benefits. There's wellness programs. Some of the hospitals have a gym or they'll pay your gym membership. There's life insurance. Here in the United States, we have a Family Medical Leave Act. So if you need to take some time away to take care of yourself or to take care of a family member, you're not going to be fired from your job. They're going to hold your job for you. All of our hospitals offer short-term disability and long-term disability. So that means that if you, I don't know, let's say you break your leg and you need to have some surgery and you need to have a little bit of rehab, the hospital will continue to pay you a portion of your salary while you're getting rehab and while you're getting your leg repaired. Então, outros dos benefícios que você vai ser oferecidos, por exemplo, que são seguros de vida e também os programas de bem-estar. Também você vai receber alguns benefícios que são plano de seguro de responsabilidade civil. Você vai receber também benefícios de transporte. E ela falou sobre também, no caso que você tem uma fratura de perna, você vai receber um seguro de incapacidade. Então, nos programas de bem-estar, ela falou que há uns hospitais que oferecem esses programas como lugares onde você pode fazer exercício. Então, todos os benefícios hospitais vão
o enfermeiro vai ser oferecido esse benefício para elas. Retirarse del trabajo por un tiempo por alguna cuestión familiar. Hay unos beneficios donde pagan una porción de tu salario para retirarte por un tiempo y Então, obviamente ele está falando que se você tem uma situação onde você tem que deixar de trabalhar por um tempo, há um seguro que vai cobrir uma porção do seu salário. E nesse período que você não vai estar ativo ou vai estar trabalhando, então há outros benefícios que estão incluídos ali. Então, está falando agora sobre a incapacidade de curto e longo prazo. Incapacidad de corto plazo, pero si tienes también incapacidad a largo plazo y estás protegido por eso, el hospital Então, paga una porción de tu salario. quando você tem uma situação de incapacidade, você vai receber uma porção do seu salário, do seguro, e outra porção que vai contribuir o hospital para cobrir seu salário. Ofrecen muchos otros beneficios como seguros de si hay alguna situación en particular que sucede, que no es cuestiones de Então, vida. agora que está falando, Davi, é sobre o plano de seguro de responsabilidade civil, que eles vão oferecer também esse benefício. E o transporte. Los paquetes, Então, os pacotes que los más completos que hay. E os hospitais têm são os mais completos para os enfermeiros que laboram nos Estados Unidos, o que trabalham. Então, os benefícios que os hospitais dos Estados Unidos que estão oferecendo são os mais completos e são uns dos melhores benefícios que os hospitais têm e estão oferecendo. Tengan en cuenta que los hospitales ofrecen, como ya les decía, los mejores beneficios que hay en el mercado Você laboral. tem que ter em conta que os hospitais oferecem bom salário e esse bom salário tem que ser igualmente aos benefícios que você vai ser oferecido. Quando vocês chegam nos Estados Unidos com uma agência, vocês não vão receber esses benefícios totalmente ou completamente. Então, vai ser menos benefícios. Então, agora, o que Davi está falando sobre os benefícios que os hospitais, quando você tem um contrato direto com o hospital, isso são parte desses benefícios que você vai receber por estar trabalhando no hospital diretamente. Good point, David. Very good point. Okay, so we got a lot of other questions, so I'm going to start taking them, and we can answer them. So we got a bunch of questions. Agora, nós vamos abrir o chat para que vocês façam suas perguntas e vocês tirem suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, vocês podem fazer essa pergunta e eu vou fazer para elas. If I start taking my retirement money, can I continue to work? Okay. Una persona pregunta que si, o varias personas. Uma pessoa está perguntando se uma pessoa quer fazer sua aposentadoria, se depois de fazer sua aposentadoria pode continuar trabalhando. So that can a person continue working and be collecting Social Security or been collecting You can collect the hospital, the 403B. You can collect that while you're working. The Social Security does have some limits on the number of hours that you can work. So you can take your 403 retirement money and work. Social Security has a limit on the number of hours you can work in a year. So they would prefer you to work part-time, not full-time. Okay. Para a resposta para essa pergunta foi que como deve
falou sobre os dois caminhos que há para o plano de aposentadoria, que um é 403B e o outro é Seguridade Social. Some employees when we were working together in Oak Lawn that would all of a sudden come into work one day and say, oh, it's my number of hours, I can't work anymore. But there's a number of hours that you can work. They prefer you to be part-time. Então, ela falou sobre esse programa aqui, que está 403B. Se você quiser retirar seu dinheiro que você contribui durante um tempo, você pode fazer trabalhar quando você trabalhar. Mas, quando você quiser retirar o dinheiro para a sua aposentadoria do Seguro Social, que você contribuiu para o Seguro Social, você vai ter um limite de horas. Então, possivelmente você não vai trabalhar tempo completo, você vai trabalhar tempo parcial para que você seja permitido retirar essas contribuições que você fez no Seguro Social. So, the obvious question that everybody has, David, can retirement money be enough for me to grow old? How much money is enough money, I guess, is the question. There's people think that how much money do I need to retire on? Okay, so la pregunta que alguien nos hace. La pregunta que alguien fez pelo chat é que se quando se o dinheiro que vou ter para minha aposentadoria vai ser dinheiro suficiente e esse dinheiro vai dar para viver bem nos Estados Unidos. Essa é a pergunta. From the very first time that you can contribute to your retirement plan, do that. And then most of the retirement plans actually come with an advisor. So you can actually meet with somebody and say, what would happen if I retire at 63? What would happen if I retire at 65? So you can actually get advice on how much you should be putting away and when you can retire. But remember, you've got two retirement streams of money. You've got the 403B and you've got the Social Security. So, and like I said, don't miss the opportunity, especially if you're young, to contribute to the 403B plan. And the hospital contributes and let that interest grow. La pregunta es si uno a resposta para essa pergunta Debbie falou que vai depender muito sobre quanto dinheiro você vai contribuir para os dois caminhos, os dois programas que Debbie falou. Sobre o primeiro programa que é 403 e a Seguridade Social. Ela falou que vai depender quanto você vai contribuir para o programa de 403. Ela recomenda que para esses enfermeiros que estão jovens, que elas comecem a contribuir, que não demore para contribuir. Então, ela também recomenda que quando vocês façam algumas perguntas como o que vai acontecer quando eu seja ou tenha 63 anos, então você tem que ter um assessor para resolver essas dúvidas, então para que você tenha conta quanto dinheiro você vai precisar para poder viver nos Estados Unidos. Então, ela lembra para a importância de contribuir para o programa de 403B e para outro programa que é Seguro Social. E esses dois caminhos, você vai ter esses planos para a sua aposentadoria. Então, lembre que quanto você mais contribui para o programa de 403B, quando você chegar no momento de parar de trabalhar para a sua aposentadoria, você vai ter maior quantidade de dinheiro, mas vai depender
quanto você quiser contribuir para a sua aposentadoria. E Davi está falando que há também um limite mínimo para essa contribuição, para que você possa fazer essa contribuição e limite máximo para fazer essa contribuição. Si tú te retiras más joven y no has contribuido mucho, o si tú te retiras más viejo, más adulto y solicitas más, obviamente eso determina el monto que vas a recibir. Então, é muito importante que vocês tenham em conta a quantidade que vocês vão contribuir para a sua aposentadoria e a quantidade de dinheiro que você vai ter no final, quando você quiser deixar ou parar de trabalhar. A mi retiro, otros $5,000, otros, tú tienes que decidir si 5%, si 3%, si 10%. Então, Davi está falando sobre os porcentagens de dinheiro que você pode contribuir para seu plano de aposentadoria. E lembre que o plano que falou de 403B é quando você vai decidir se você vai aportar 3% ou 5% de seu salário para esse plano de aposentadoria. Esos bancos están invertidos en cuentas que están en fondos mutuos, o en fondos ganando dinero, o en ciertas cuentas. Então, quando você está contribuindo para sua aposentadoria, lembra que esse dinheiro também está ganhando interesses. Contribuyendo $3,000 al año, si contribuyendo $20,000 al año es suficiente para poder tener un cierto monto, para poderse retirar, si están estimando que van a vivir hasta los 100, o si van a vivir hasta los 120, o si van a vivir hasta los 85. Esos son obviamente decisiones un poquito complicadas porque tienen muchos factores que cada persona tiene que hacer. La pensión del gobierno americano es, una vez que la empiezas a recibir, es de por vida. A pensão do governo americano, quando você recebe por resto de vida. Mas os programas de aposentadoria não são programas que você recebe dinheiro de por vida. Esses são dinheiro que você contribuiu durante sua vida laboral. The minimum that you will get, and as high right now, if you wait to be the oldest, around 70 years, and you have made the maximum contributions near $7,000, is somewhere in that corridor, so they can see the range what the Social Security contributions will get you. Those are for life, as long as you are living, depending on your contributions, how many years you contribute, and when you decide to take it, you will receive that amount for life. For your private, I reminded you what you said, Deb, which is the sooner you start making the contribution, the more you will have on that bank. But it depends on what lifestyle, on how much you want to count on having on that bank by the time you retire. That obviously is good to have an advisor to give you an idea how much you should be contributing. It's possible with that when you are young, you only make some smaller contributions, but as you get older, you'll make some larger contributions. That bank is not for life. That bank is for as long as that bank lasts. Okay? So. Então, galera, lembre que o limite para o programa de aposentadoria 403B, você vai decidir se você quer contribuir 3% do seu salário ou 5% do seu salário, mas no seguro social, o limite é menos $1,000 que você vai ter como mínimo para contribuir. Mira, mi pregunta es, de acuerdo a la oferta laboral, digamos, ¿qué pasa, digamos, si esas demandas que hay de trabajo, digamos, no se agota, digamos? Porque yo pienso, ¿no? Mi pregunta en sí es, uno que está preparándose en el proceso y todo, digamos, hay mucha gente que quiere emigrar
mi pregunta es, ¿los hospitales pueden cubrir la demanda, digamos, que hay de la cantidad de las personas que estamos en el proceso con ganas de emigrar y tener una vida mejor, o como vos le quieras llamar, o sea, si llegamos? Ese es, más allá de que uno ya es cuando, esto es ya estando listo, digamos, para irse. Correcto, Elizabeth, déjame contestarte. Muchas gracias. Permíteme traducir tu pregunta primero. So Elizabeth is asking, she's a little bit worried. There is a lot of, she see a lot of people kind of going into the process. Is there going to be enough demand from hospital for all the people that she see in the process? Okay, or is it going to all filled, and then a lot of people are going to find out that hospitals don't have any more jobs for international nurses? Elizabeth, escúchame, esto se los explico a todos. Anualmente, en los Estados Unidos, en este momento, estamos contratando cerca de 200,000 enfermeros. A pergunta da moça foi que se o hospital vai poder cobrir as demandas dos enfermeiros, a falta de enfermeiros nos Estados Unidos. Então, quando ela pergunta se o hospital é capaz de poder cobrir todas as demandas dos enfermeiros faltantes ou esse déficit de enfermeiros, e então Davi está respondendo que os hospitais estão requerendo anualmente mais de 200,000 enfermeiros. Y el proceso de retiro, y además la gente está viviendo más, que está solicitando. Então, agora, a pergunta básica da moça foi que se os hospitais, quando chegar no momento da aposentadoria, vai ter capacidade para cobrir todos esses custos para todos os enfermeiros que estão retirando. E então, Davi, a resposta é sim. Lo que pasa es que está creciendo. Então, Davi estava falando sobre o crescimento das posições que estão requerendo mais enfermeiros. Para enfermeros internacionales, duerme tranquila. Que então, a resposta é que há muitas... Davi está falando que personas que quieran participar. Nas seguintes 5 décadas, tem certeza que os Estados Unidos vai requerer, vai precisar muitos enfermeiros internacionais. No ha habido una década donde no han habido necesidad de más enfermeros que los que el país. Então, Davi agora está falando que desde 1940 ao tempo atual, não há uma década onde os Estados Unidos tenham cobertas todas esses déficits de enfermeiros. Então, Davi está falando que constantemente os Estados Unidos estão requerendo, precisando de enfermeiros internacionais. Por isso que eu falo para a moça que ela esteja tranquila, porque os hospitais vão continuar requerendo muitos enfermeiros internacionais nas seguintes 5 décadas. So we are estimating that by the beginning of next decade, by 2031, 32, we will be having shortage of about 250,000 nurses in the United States. And that's without taking into full consideration the fact of the aging population in the United States. A lot of the baby boomers, a lot of the people of our age are going into retirement. The population is becoming older, living longer, and they actually use more healthcare, more needs for nurses and other healthcare professionals that we ever had in the United States. I was mentioning that healthcare used to be about 1/7, maybe 1/6 of the US economy. It has grown so much, it's now reaching near to a 1/5 of the United economy. That means 1 on every 5 people work in the healthcare economy in the United States. So it is
a big industry in this particular country. So rest assured that there are going to be plenty of jobs in the United States in the decades to come. The last. And remember, when you interview with one of our hospitals, if you were to interview, let's say tomorrow to one of our hospitals, they will send you a job offer letter within a week or two of you interviewing. So you're going to get that job offer letter signed by the hospital before you finish the immigration process. So you're going to have that letter assuring you that you have a job when you finish the immigration process and land in the United States. Recuérdese que cuando Debbie les decía que Debbie falou que vocês lembrem, quando você vai receber uma oferta de trabalho, que o hospital vai mandar documento ou contrato e você vai vai fechar esse contrato. Então, ela falou que vocês estejam tranquilos, porque quando vocês fecham esse contrato, eles estão garantindo que vocês vão ter trabalho nos Estados Unidos antes do processo de imigração. A mí lo que más me condiciona es el idioma, porque mucha práctica y poco speak. O sea, pero bueno, de a poco vamos. Gracias. De Elisa. nada, ya hemos avanzado. Gracias. No, gracias a ustedes. Franco, adelante. Franco. Franco, no te escucho. Franco, I can't hear you. Abre el micrófono, Franco. Ok, otra vez, para que puedas abrir el micrófono. Agora vai fazer uma pergunta. Si me la quieres escribir porque no te estamos escuchando. Leslie, adelante. Agora vai fazer uma pergunta, Leslie. Hello, Debbie. My question is, many people, they ask me if they have a sick family member in another country. Can they travel? Can the sick family member travel? When I have one family, my family member Okay. in another country, Yeah. sick. Okay, Can- so let me expand a tiny bit on your question so we can clarify. There are two types of illnesses. There are acute illnesses, infectious diseases, and there are chronic diseases. So we have to clarify. La pregunta que Leslie nos está haciendo es que si una persona tiene a un miembro familiar que está enfermo, yo me A imagino. pergunta que Leslie fez é que se ela tem membro da família que está doente, se ele pode viajar para os Estados Unidos com essa doença. Hay una lista de enfermedades, no le van a extender una visa de... Então, Davi está falando que há uma lista de doenças que tem que estar controladas, porque se essa doença não está controlada, esse membro familiar não vai poder obter visto. De algún tipo no tiene ningún problema. Esas no son cuestiones por el cual el gobierno de los Estados Unidos le vaya a negar a la persona venir a los Estados Unidos. Si tú tienes un hijo, Dios prohíba, una hija que tenga alguna disabilidad por algún motivo, eso no es un excluyente. Agora, Davi está falando que se você tem membro com uma discapacidade, isso não é uma limitante para receber o visto e residência. Mas, se o membro familiar tem uma doença infecciosa e não está controlada, há uma lista de doenças onde eles vão negar o visto para esse membro familiar. Mas, muito importante. Bank days, Ah, bank day off. okay. This is my question. Okay. This is my question.
I misunderstood your question. That Ok. Estava aqui, a pergunta foi errada. a family member in Argentina, where you're from, is sick and you want to go and travel. There is, there is no restriction. You will approach your boss, your direct supervisor, and you tell them, my family member is sick. I need to go home for a period of time, and you can take time off. That's what Okay. Ok, ela perguntou, a pergunta foi, se ela tem um familiar doente em outro país, se ela, como enfermeira, pode viajar para visitar ou assistir esse familiar em outro país. Então, Davi está recomendando que ela pode utilizar esse benefício de folga remunerada. Então, ela vai falar com seu chefe e falar sobre a situação que ela tem. Então, ela pode utilizar esses dias como benefício que está oferecendo os hospitais de folga remunerada para que ela possa viajar com seu familiar a outro país. yo vengo de otro país y tengo un familiar en ese país que está enfermo, si yo puedo irme, puedo salir, ir a estar con esa persona por un tiempo, absolutamente. Para eso son las ayudas de periodos de family leave, de poderse salir por motivos familiares por un tiempo sin ningún problema. Te puedes ir por un tiempo y acompañar a tu familiar sin ningún problema. Okay? Hopefully that was the answer that you were looking for. Lulu, adelante. Agora, Lulu vai fazer uma pergunta. Hi, David. Hi, Lulu. Good evening to all. My question is, what happens if I am working in the United States and one day I have an accident and I have in this moment an incapacity for all my life? Your insurance cover me in this situation? There are two parts. Okay. Okay. There is short-term and long-term disability that you can get. But if you have something long-term that will not allow you to work any longer, that's when the Social Security kicks in. And the government will give you a certain amount of money because you are disabled, okay, to be able to work. Entonces, Lulu, Okay. A pergunta que Lulu fez, que vai acontecer se eu estou trabalhando nos Estados Unidos, eu sofro um acidente e consequência desse acidente, eu estou incapacitada para trabalhar. Então, Davi falou que há dois, lembrem que é um benefício que eles estão, nos hospitais oferecem como um seguro de incapacidade curta ou longa. Então, Davi falou, se o acidente, como consequência, deixa a pessoa incapacitada para trabalhar nesse momento, é quando o Seguro Social vai entrar para dar uma quantidade de dinheiro para o resto da vida. Então, que vocês lembram, quando vocês têm um acidente nos Estados Unidos, estão trabalhando, vocês têm um benefício de curto prazo e longo prazo para incapacidades. Então, se esse acidente vai tomar para vocês voltar para trabalhar em curto prazo, vocês fiquem tranquilos porque estão cobertos por os seguros de curto e longo prazo de incapacidade. Para el programa de Medicaid del gobierno de los Estados Unidos que te cubre la parte de la salud. Very good. Thank you, David. Okay, thank you, Lulu. Herman, my friend, how are you? How are you today, David? Agora, Germán, que vai fazer a pergunta. You have to ask me in English.
hard. Haz el esfuerzo. David, in case I want to return me to my country, what happens to my contributions? After, like, if you want to retire back in Colombia, let's say, after you work here for a number of years, you want to go back to Colombia and finish living in Colombia. Yes. No sé cómo decirlo, David, A ver, pero pregúntamelo en español. ¿qué pasa si yo me devuelvo? O sea, en el Ele caso está perguntando o que vai acontecer com minhas contribuições que eu tenha nos Estados Unidos depois de 10 anos trabalhando. E então eu decido voltar para meu país, o que vai acontecer com as contribuições? Recuérdate que después de 5 años te puedes volver ciudadano americano. Davi está falando agora que depois de 5 anos você pode mudar e você pode mudar-se e converter-se em um cidadão americano. E então, ele contribuiu 10 anos e vai voltar para seu país. Tú puedes solicitarle al gobierno americano tu seguridad social. Então, a resposta é, se eu mostro, depois de 10 anos de contribuição, decide voltar para seu país, e ele não é residente americano, ele é cidadão americano, então ele pode solicitar desde seu país de origem para os Estados Unidos esse plano de aposentadoria. Então, ele pode... Então, ele vai receber as contribuições que ele fez no seguro social. Então, ela está recomendando que essas contribuições, para que vocês possam receber, você tem que ser cidadão americano, porque se você é residente, você não vai poder receber essas contribuições se você voltar para seu país. Então, ele recomenda que vocês obtenham a cidadania americana para que vocês, em um futuro, vocês quiserem voltar para seus países de origem, e vocês podem solicitar desde seus países de origem aposentadoria, e então vocês vão receber o dinheiro dos Estados Unidos em seu país como seu benefício de aposentadoria. Então, Davi está falando que em 5 anos você pode conseguir a cidadania americana. In 5 years, in 4.5 years, you should apply to become a U.S. citizen. Okay? Então, Davi está recomendando para todos os assistentes agora que depois de 4 anos e meio, você pode solicitar a cidadania, que não é obrigatório, mas ele recomenda que vocês solicitem, apliquem para a cidadania americana para poder ter mais benefícios. Então, para conseguir a cidadania, você tem que fazer um teste da história dos Estados Unidos, de si mesmo, para conseguir a cidadania. No te van a dar la seguridad social si no eres ciudadano americano. No la puedes recibir como residente. A pesar de que contribuyes, no te la dan si no te vuelves ciudadano. Então, Davi está falando que para receber a quantidade com seu seguro social, você tem que ser um cidadão americano. Senão, apesar que vocês contribuíram para o governo, você tem que ser cidadão americano para ter esse benefício. Voy a leer un par de preguntas más aquí en el chat y con eso espero haberle contestado la mayoría de preguntas. Ele vai ler um par de perguntas mais e ele acha que com as perguntas ele possa responder todas as dúvidas que a maioria tem. Por favor, asiste a una reunión informativa
te pongo aquí en el chat como Agora, uma moça perguntou sobre as informações do processo e ele convidou para assistir às palestras informativas. Lembrem, galera, que o colega Vivian está colocando no chat os horários das palestras informativas. If you come to the United States and you start working and a few months after you become pregnant, you deliver your baby, you continue working. And then you add the baby to your insurance plan and the baby's covered. Los Estados Unidos no tienen ningún problema, como todos los... Então, a moça perguntou o que acontece se eu estou embaraçada e eu chego nos Estados Unidos e meu bebê nasce lá. Então, eles falaram que não há problema, que o bebê e a mãe está dentro da segurança de maternidade, como benefício. Ana, habla con tu asesor. Ellos pueden mirar los horarios de los exámenes en Sao Paulo y te colaboran, ¿ok? No, yo no estoy seguro, pero tu asesor te ayuda a agendar y todos los detalles de tu examen, ¿ok? En residencia y puedo volver. Mi esposo debe permanecer en la universidad los primeros 6 meses por causa de la visa de residencia y puede volver No, tú puedes entrar y salir. La pregunta es que Ana me está haciendo. Uma moça que fez, uma pessoa que tem residência nos Estados Unidos e está obrigado a permanecer 6 meses nos Estados Unidos, Davi está falando que uma pessoa que é residente americano está obrigado a permanecer nos Estados Unidos períodos de 6 meses. Então, para que você não tenha problema com sua residência, o governo pede para as pessoas que vocês têm que morar nos Estados Unidos mais ou menos 180 dias. Então, o que o governo pede é que, pelo menos, você, como residente, tem que viver, tem que morar pelo menos 6 meses nos Estados Unidos. Se você está ou permanece mais de 6 meses fora do país, eles vão pesquisar para ver a causa. Então, mas somente vai fazer uma pesquisa, mas você pode entrar e sair dos Estados Unidos às vezes que você quiser, mais. Lembre que você tem que permanecer pelo menos 6 meses contínuos, ou 180 dias nos Estados Unidos. Então, não há restrições ou limite para deixar ou sair do país. Social Security Administration, if you die, your spouse can receive up to half of it. Okay? Então, o moço se uma pessoa falece, então, quem é o beneficiário do esse dinheiro que foi contribuído, e Davi agora está falando que o beneficiário pode ser a mulher, ou esposa, o marido. Então, os filhos menores de 21 anos ou que têm uma incapacidade vai receber a seguro social, mas a pensão vai receber a mulher. A pensão privada la reciben completamente, tú designas quién es tu sucesor. Então, a pensão privada, você vai decidir quem é o beneficiário. Mas pensão de seguro social vai receber a esposa, o marido.
Es un monto, una cantidad mensual. Então, vamos a perguntar se quando ela está na aposentadoria, se ela vai receber cheque com a quantidade, o monto total, o que ela contribuiu. Então, a resposta é não. Não, você não vai receber cheque com o dinheiro todo. Você vai receber monto mensual, o que vai permitir viver nos Estados Unidos com essa pensão, com esse dinheiro que você contribuiu. You can withdraw, I think after the age of 70, you could choose to withdraw the whole thing at once. I don't think your tax advisor will advise you to do that, but yes, you can. Las pensiones privadas, en teoría, después de los 70, puedes retirarla por completo. As pensões privadas, depois dos 70 anos, você pode retirar a quantidade completa, mas o seguro social, você não vai receber cheque com o total de dinheiro. Você vai receber monto mensual para viver nos Estados Unidos. Então, lembre que o dinheiro que você contribui no plano 403B é o dinheiro que você vai poder retirar ao final da vida do trabalho. Lo puedes solicitar tan temprano como la edad de 62 y tienes que empezar a recibirlo a la edad de los 70. No, tienes que recibirlo en ese rango. Pero no significa que te tengas que retirar de trabajar. ¿Ok? La otra. Deb, when can you remind me, 401k, after the age of 65, you can start pulling out money out of your 401k, your 403b, or can you do it sooner? You know, David, I think you can do it sooner. Another thing with the 403B is you've got money in there. There are certain rules that will allow you to borrow from it. So if you were going to be buying a house and you needed a down payment for the house, you can borrow the money from the 403B, and then to pay it back, you would tell the hospital how much to take out of your future paychecks. You don't have to pay it back all at once. But do you remember also at what age can you start pulling 403? You know, David, I don't. And I think then, David, doesn't it depend if it's a Roth or a traditional? Yeah, but my thought was, and you can check me, I think you cannot start withdrawing before 65. Let me look it up, David, while you answer You the can look next it up. question. Okay. La seguridad social ya te contesté. Las pensiones privadas. Agora estamos falando sobre as pensões privadas. Então, hasta que no cumples la edad de 59 y medio años. Antes de esa edad. It's 55 years or older. 55. Para que vocês comecem a retirar dinheiro desse programa 403B, vocês podem retirar as contribuições que vocês fizeram para esse programa depois das 55 anos. Pero lo que puedes hacer es solicitar un préstamo por algunas cuestiones contra tus pensiones. Por particular, uno de los préstamos comunes es que a veces la gente solicita una... Agora, Davi está falando sobre os empréstimos que a gente precisa para comprar uma casa. Pensión de retiro para pagar el down payment, la cuota inicial de pagar una casa, y tú le dices al hospital cuánto te quitan cada mes. Quando você tem esse empréstimo, você vai comunicar ao hospital quanto dinheiro você vai ser descontado do seu salário para que esse dinheiro esteja de volta para sua aposentadoria. Ok, muy bien. Elizabeth, si tú tienes 50 años y vienes a trabajar con nuestro programa en los Estados Unidos, no tienes ningún problema. Para la seguridad social,
la misma, no importa qué edad empiezas, a los 50, a los Elizabeth fez uma pergunta e ela tem 50 anos e ela perguntou se ela pode começar a fazer contribuições. Então, Davi falou que não importa a idade que ela tem que fazer 10 anos de contribuições para que ela tenha esse benefício de aposentadoria. Y seguramente puedes hacer unas contribuciones más grandes a tu pensión, ¿ok? Para que obviamente cuando ya decidas retirarte a los 60, a los 70, tienes un monto mucho más grande en tu pensión también, ¿ok? Ok. Elizabeth, no es exclusiva, depende. Nosotros te decimos qué hospitales están abiertos y en ese momento tú puedes escoger. Ok. Ok, I think that's after 8:30. Amanda. Creo que contestamos la mayoría de las preguntas. Leslie, Eu acho que nós respondemos a maioria das perguntas. Então, a colega Leslie vai deixar pelo chat os horários da palestra, mas essa palestra é para pessoas que falam espanhol. E lembrem que a minha colega... Amanda, can you hear me? Yes, sorry. I was in the Portuguese channel. Okay, so for next week, we have our very own National Institute presenting, and they're going to be presenting how they support you in your NCLEX success. Great, very good. La próxima semana vienen nuestros profesores del Instituto Nash del NCLEX, que les van a contar cómo funciona y cómo los ayudan en la preparación para el examen de enfermería. Así que aprovechen y vengan porque les pueden hacer muchas preguntas, que toda la gente tiene muchas dudas y muchas preguntas sobre el examen de enfermería, qué está incluido, cómo los preparamos, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Aprovechan eso y pueden venir, ¿ok? And then we're going to close out the month with BSR, and they are going to talk about serious ways to make learning fun. Very good. Okay. Y al final del mes viene la Academia de Inglés. Tell me again, serious ways to make learning fun. Okay. Formas serious. Formas serias de estudiar de manera, traducirlo está como complicado, de manera chistosa, de manera agradable, sería mejor. Formas serias de estudiar inglés de manera agradable. Esa sería la traducción más apropiada, ¿ok? Very good. You caught me having to translate in the... Okay, wonderful. Bueno, muchas gracias a todos. Tengan magnífica noche. Les agradecemos a todos. Como siempre, estas charlas quedan grabadas. Quedan en nuestro canal de YouTube. Las pueden volver a ver. Muchas gracias a todos. Thank you, Deb. Wonderful. Thank you very much. Thank you. Bye, Thank everybody. you. Good luck. Bye.